Flamengo é a Débora Gares, que acompanha o dia do Rubro Negro lá na Gávea. Seja bem-vinda, Débora. Boa tarde. Boa tarde, Vê, para você, para o Mar e para o fã de esporte que nos acompanha nesse momento. A gente está ao vivo aqui na sede do Flamengo, na Gávea. Nesse momento eles estão treinando no campo, só que a imprensa já não pode mais ter acesso. O técnico Abel Braga preferiu fechar os portões. A gente pôde acompanhar só os minutos iniciais, os minutos de aquecimento. E o treinador não fez muito mistério, até porque é muito difícil fazer mistério treinando aqui na sede do clube com tanto torcedor, com tanta gente em volta. Ele já distribuiu coletes logo no início das atividades, logo depois do término, né, ainda na fase de aquecimento, e a gente pôde ver que ele tem em mente levar a campo para essa partida de sábado contra o Vasco um time de reservas. A gente viu recebendo os coletes para treinar nesta quinta-feira por aqui o César, goleiro, Rodinei, lateral direito, Tuller e Hugo Moura seriam então a dupla de zaga para essa partida. Tuller, que no início do que ainda não atuou esse ano, no início do ano, quando o Abel Braga ainda estava testando e fazendo times alternativos para jogar quarta e fim de semana, o Tuller estava com a seleção brasileira, agora ele estaria tendo a primeira chance dele. O Hugo Moura já foi utilizado numa partida, mas como volante, que é a posição dele de origem, jogaria improvisado, e o técnico Abel Braga vem vislumbrando isso, tanto é que levou o jogador, relacionou o jogador para a partida da Libertadores da América, disputada na terça-feira de Carnaval. O lateral esquerdo seria o Miguel Trauco. Tô ainda falando a partir da distribuição de coletes que a gente viu hoje. No meio-campo, o Pires da Mota, que é o substituto natural do Cuejá. O Ronaldo e o Arrascaeta tendo mais uma chance. Ele, que começou jogando na partida contra o São José, acabou sendo substituído, e a entrada do Everton Ribeiro, inclusive, melhorou a qualidade do time nessa partida. E no setor ofensivo, Everton Ribeiro, que não jogou os 90 minutos dessa partida, teria mais condições físicas então de atuar. Ele também estava vindo de lesão, ele não vinha no mesmo ritmo dos outros titulares do Flamengo. O Vitinho e o Vitor Gabriel como homem de referência, o jogador jovem, lembrando que o Gabigol, então, titular do time titular, estaria sendo poupado. O Uribe ainda está se recuperando de lesão. O Rodrigo Dourado foi vendido para a China e o Lincoln também está se recuperando de lesão. Então as opções do Flamengo acabaram se reduzindo. O técnico Abel Braga é forçado a recorrer a um jogador com menos experiência quando resolve levar a campo um time alternativo, um time de reservas contra o Vasco da Gama. E vocês podem imaginar toda a repercussão que isso já está gerando por aqui, porque apesar de não ser um jogo que valha nada, não é um jogo eliminatório, é apenas um jogo pela fase de grupos da Taça Rio, é um clássico, é um jogo contra o Vasco, é o principal rival do Flamengo, e o técnico Abel Braga apostando fichas, correndo esse risco de levar um time alternativo para poupar os seus titulares, pensando em Libertadores da América, porque na semana que vem, quarta-feira, tem confronto com a LDU no Maracanã, jogo em casa, ainda pela fase de grupos da Libertadores, mas a gente sabe que o Flamengo quer muito ir bem na Libertadores, é promessa de campanha do presidente, enfim, até pelo histórico recente das últimas atuações do Flamengo na competição continental. É uma meta, um foco, um objetivo ir bem na Libertadores da América. Quem concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira aqui na Gávea foi o volante Cuejar, antes do início das atividades. Ele, que logicamente é um dos mais cotados para ser poupado, porque é quem mais vem atuando. Já foram 9 jogos como titular. Ele e o Rodrigo Caio são os campeões de atuação pelo Flamengo, 9 jogos cada um. Então, se houver mesmo, se confirmar esse time que a gente viu treinando hoje como titulares, Cuejar certamente vai estar no banco de reservas, ou talvez sequer seja relacionado para a partida. Vamos ouvir um trechinho dessa coletiva, dessa entrevista coletiva concedida um pouquinho mais cedo aqui na Gávea. O Flamengo sempre tem a responsabilidade de sair jogar em qualquer jogo e ganhar, né? Então, eu acho que não aumenta a responsabilidade nossa. Estamos vestindo a camisa do maior clube do Brasil, então temos que entrar em campo sempre procurando o resultado, tentando vencer. Obviamente esse jogo foi muito difícil para a gente, porque não ganhamos, perdemos na última bola do jogo, mas a gente não está pensando nisso agora, estamos pensando agora no Vasco, conseguir um bom resultado, e a pressão sempre vai existir no Flamengo. A gente tem um plantel muito qualificado, que qualquer um pode jogar em qualquer competição, e eu estou preparado, assim como todo o elenco que jogou terça-feira está preparado também para jogar no sábado, se o treinador, obviamente, precisar disso, e se não, a gente vai ficar torcendo para os caras que vai jogar
No caso, se eu não jogaria, mas eu acho que o planejamento do Flamengo já tá feito. Se os caras botarem o mesmo time, a gente vai estar preparado, obviamente, fisicamente e mentalmente para o jogo de sábado. Tá aí, então, a palavra do Cuéllar. Antes mesmo do treinamento começar e de ficar mais evidente essa ideia do técnico Abel Braga de levar a campo um time de reservas, ele respondia na primeira pergunta que a gente ouviu sobre a importância do clássico com o Vasco, que apesar de não ser eliminatório, é um teste de fogo para o Flamengo, que quando foi testado anteriormente na Taça Guanabara em clássico contra o Fluminense, foram o confronto mais forte que ele teve, além do clássico contra o Botafogo, venceu o clássico contra o Botafogo por 2-1, mas perdeu para o Fluminense por 1-0 e acabou sendo eliminado da Taça Guanabara. Daí a pressão, né, que existe num clássico de que o Flamengo possa superar o seu rival e ao mesmo tempo em que existe toda a vontade de ir bem na Libertadores, a necessidade vista, né, do ponto de vista do Abel Braga de poupar alguns jogadores. Amanhã tem mais um treinamento na parte da manhã aqui na Gávea também. A gente vai poder acompanhar mais um pouquinho do que o Abel Braga está preparando para essa partida de sábado contra o Vasco da Gama. E eu queria compartilhar com vocês, antes de devolver para o estúdio, só algumas curiosidades do que é um treino aqui na Gávea. Eu mesmo ainda não tinha tido a oportunidade esse ano de acompanhar aqui, nem todos foram abertos para a imprensa, mas é um clima muito diferente, né, do que é um clima de CT. Por exemplo, a gente viu o Adílio por aqui acompanhando o treino de pertinho, ele que é um dos grandes nomes do Flamengo, né, do mítico time do início dos anos 80, campeão de Libertadores. A gente vê as crianças chegando pertinho, os jogadores foram muito solícitos antes do início dos treinamentos, indo até os torcedores para tirar foto, para assinar, para dar autógrafo nas camisetas. Diego e Gabigol, os mais disputados, os mais concorridos entre os torcedores. E aí, na saída, já indo embora da área de treino, a gente passa pela área das piscinas aqui do clube. E quem está lá muito bem, fazendo seu treinamento à parte, Rodolfo, o Rafael Santos e também o Lincoln. Os três estão se recuperando de lesão. Reservaram uma das piscinas do centro, né, da parte das piscinas aqui do clube, para eles poderem fazer o treinamento deles. E ali pertinho, os sócios treinando, mergulhando normalmente, tirando foto. É bem curioso o clima que se instala por aqui, privacidade zero, logicamente, mas é curioso a gente ver os jogadores de futebol numa situação diferente e a torcida podendo chegar tão pertinho desse dia a dia deles. Essas são as informações por aqui, então, EV, Marra, eu devolvo para vocês aí nos estúdios em São Paulo. Valeu, Débora. É curioso como isso vira notícia nos dias de hoje, né, Marra? Porque Antes era assim. antes era assim, mas de uns anos para cá o profissionalismo levou uma blindagem tamanha dos atletas que as oportunidades de contato acabam sendo mínimas. Também num futebol que cobra cada vez mais caro pelos ingressos, então o time fica cada vez mais distante em certas situações do seu público, porque os treinos não são acessíveis na maior parte das vezes, os jogos não são acessíveis por causa do preço muito alto, e aí o torcedor fica naquela situação. Ele tá ali. Ele é de verdade. Ele tá na piscina. Né? O Flamengo vive uma situação, EV, interessante. A Débora destacou. É o Vasco. É o clássico com o Vasco. Mas fazer o quê? Porque o pensamento do Abel é perfeito. É aceitável, é compreensível, é elogiável, só que tem que ver se tem respaldo para fazer isso e aguentar uma eventual pancada no fim de semana. É essa a questão. E aí, toma uma pancada, é o Vasco. O Vasco pode fazer isso. Tem alguns prejuízos. O imediato, perder o jogo. O segundo, você pode queimar alguém que daqui a pouco pode te ajudar. É uma meninada que está tendo oportunidade. Então, acho que na minha visão, a sabedoria pede não sobrecarregar jogador que veio da altitude e quarta-feira tem um jogo com a LDU. Então, não sobrecarrega. Mas tem alguns que têm condição de jogar. Então, por exemplo, ela mesmo citou, Everton Ribeiro, jogou pouco tempo. Tá bem, vai pro jogo. Quem teve no banco, tá bem, vai pro jogo. Um ou outro ali, dá para jogar. Até porque alguns precisam da sequência. Mas é um momento complicado, porque você pode perder um jogo desse e acabar trazendo críticas e dúvidas em cima de um trabalho que logo depois, na quarta-feira, vai precisar do apoio do torcedor no Maracanã lotado para uma sequência de 3 jogos em casa. Que é para resolver a vida. Exatamente. Porque também, se não resolver a vida, os 2 últimos são fora de casa. São fora de casa. Mas se vai bem aqui, já fecha com 12, porque ganhou fora na estreia. 12 pontos para resolver. Aí dá para brincar de Libertadores. Dá para brincar de Libertadores, pelo menos nas 2 últimas.